Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Conexões Live. São 17 horas em ponto, eu não gosto de atrasar os nossos eventos virtuais, mas eu vou pedir alguns minutinhos aí para vocês. Tem muita gente mandando mensagem, tem algumas pessoas já conectadas, mas tem um pessoal aí que está pedindo para esperar um pouquinho só, então a gente vai dar 5 minutinhos para esse pessoal que está esperando e eu volto exatamente às 17 horas e 5 minutos para fazer a abertura oficial do nosso evento. Muito obrigado e até breve. Boa tarde, agora oficialmente
Dou as boas-vindas a vocês que estão aí em casa, assistindo o nosso evento virtual Conexões Live. Eu sou Rodolfo Zagallo, sou presidente do C3, estou aqui para fazer a abertura do evento com vocês. Quero falar um pouquinho rapidamente sobre o projeto, para quem não conhece. O C3 é um clube de negócios e relacionamento multiplataforma que trabalha produção de conteúdo e eventos de relacionamento com o objetivo de desenvolver alta performance nos negócios e nos relacionamentos na construção civil. Produção de conteúdo, desenvolvimento de e-books, entrevistas, eventos de conteúdo como esse. O nosso clube tem uma matriz de sucesso, que a gente chama, e por isso que a gente tem tanto engajamento dos associados e estamos há tanto tempo nesse mercado. Estamos fazendo 13 anos. O que é a matriz de sucesso? A gente engloba todas as pontas da cadeia de fornecimento da construção civil. Então, a gente reúne os fundos de investimento, as construtoras, os escritórios de arquitetura e os fornecedores, todos no mesmo ambiente, para debater assuntos de tema específicos, de interesses específicos. O slide? Juan? Não, Juan, me dá acesso a passar o slide. Desculpa, pessoal, um probleminha técnico aqui. Quero dizer que o nosso projeto tem como principais patrocinadores empresas do setor que acreditam no nosso negócio, acreditam no modelo de negócio de relacionamento. Então, são eles, a Concreserve, muito obrigado ao Marcelo Novaes, a Denver Suprema, o Emerson Alexandre, o Sérgio Guerra, a Porto Belo, o Marcos Reis e a Alessandra Nunes, a Target, o André Carvalho e o Alexandre Mitri, a Highflex, que hoje é a patrocinadora master desse evento, a Jordânia, que está aí, vai ser uma das painelistas junto com a gente, e a SCA Jardim Europa, o Fábio e a Karina Alonso. Temos também alguns apoiadores, não menos importantes, que acreditam na nossa ideia, então quero aqui agradecer o Rodrigo Polato, da Ceramfix, o Marco Roleri, da Ibratim, o Cláudio Orives, da Penetron, o Kleber, da SH Formas, o Bruno, da Sênior, e o Rafael Zacarias, da Isoeste. Sênior e Isoeste, 2 novos apoiadores aí que entraram na semana passada, e com isso mostra o clube vem crescendo demais. Falando rapidamente sobre o nosso projeto, esse é o ano onde a gente voltou com o presencial, então nosso calendário está muito extenso, nós estamos com 42 eventos, são 14 etapas da Copa C3 de Futebol Society, são 2 lives de experiência, são 2 grandes eventos de relacionamento experiencial, são 8 almoços de negócio, 8 conexões, esse é o último Conexões que a gente está fazendo live, os próximos serão presenciais. Temos 8 jantares exclusivos, e esse é o nosso calendário de 2022. Falando rapidamente da Copa, porque a gente está muito empolgado, nesse sábado a gente inaugurou a Copa C3 de Futebol Society, temos números muito impressionantes, quem está jogando com a gente são Alphaville Urbanismo, Cashme, Concreserve, Gafisa, Elbor, Itzinformov, KV Arquitetos Associados, Lock Engenharia, Máximo Aldana, Porto Ferraz, Plano e Plano, R. Asbeck, Rocontec, SCA Jardim Europa, Tenda e a Sênior. São 16 times que estão participando, e esse final de semana agora nós tivemos o torneio início, com todos os times e todas as famílias. O C3, o campeonato de futebol do C3 é um campeonato com a cara do C3, é um evento inclusivo, então todos os jogadores puderam levar as suas famílias, os seus pets, e nós criamos atividades complementares para todos eles. Foi um evento incrível, tivemos 350 pessoas presentes, 460 minutos de bola rolando em um dia, 23 jogos ao mesmo tempo, 76 gols marcados, 8 árbitros apitando 4 quadras ao mesmo tempo, 4 mesários, 6 quadras de apoio, 6 profissionais de fisioterapia, locutor oficial, mais de 40 pessoas no nosso staff, e tudo isso transmitido ao vivo pelo YouTube. Foi um sucesso e foi só o pontapé inicial da Copa C3 de Futebol Society. Siga o C3 nas redes sociais, como eu disse, a gente é um grande produtor de conteúdo, todos os dias tem matéria nova, tanto no segmento de negócios como no segmento de mercado. Acessem nosso YouTube, acessem nosso LinkedIn, muito conteúdo qualificado em todas as nossas redes. Agora, falando sobre o Conexões, o Conexões nós estamos na 20ª edição, é isso, produção?
20ª edição. E por que conexões? Porque nós buscamos um macrotema, que nesse caso é tendências em projeto e construção de empreendimentos logísticos, e convidamos 4 especialistas que se conectam para explanar e debater com vocês aí, espectadores, o tema em pauta. Nós temos aí nosso mediador, Paulo Oliveira, que ele vai se apresentar, mas é sócio fundador da Aratal Construção Modular. O currículo dele, nós tivemos um café da manhã junto hoje, quando ele começa a contar o currículo dele, você perde as contas de quantos anos ele já viveu. Então ele vai contar aí para vocês. Nosso evento, para quem quiser, ele fornece um certificado de participação. Não sei, tá tudo bem aí, pessoal? Legal, então vamos seguir. O nosso evento fornece um certificado de participação. Para quem quiser participar e receber esse certificado, envie um e-mail, por favor, para atendimento@c3clube.com.br. O pessoal da técnica agora vai colocar para rodar aí, mas não esqueça de me devolver o controle do meu PowerPoint. Então, esse é o nosso Conexões. Conexões que tem como patrocinador master a Highflex, da Jordânia Ribeiro, e agora nós vamos passar o vídeo do patrocinador. Esqueci de te falar. Então, esse é um vídeo aí só rápido do nosso patrocinador, mas vocês vão conhecer um pouquinho mais hoje. Quero agradecer também, obviamente, esse evento não é construído só por nós, nem só pela Reflex. O evento tem grandes parceiros de conteúdo que desenvolveram conteúdos específicos para esse nosso evento. Então, primeiro de tudo, quero agradecer o Paulo Sérgio Oliveira, CEO e fundador da Aratal Construção Modular, que vai ser nosso mediador hoje. Quero agradecer o Kleber Sacomã, da GLP. Quero agradecer ao Alcindo da Alanese, da Alanese Arquitetura. Agradecer o Rafael Rossi, da Rio Verde, Experiências Construtivas. E, mais uma vez, a Jordânia Ribeiro, por acreditar na nossa ideia e trazer um tema tão importante, tão interessante para nós. E agora, então, vou chamar para ficar aqui lado a lado, em cima ou embaixo, alguma coisa assim, comigo, Paulo Oliveira, para poder abrir o nosso evento. Boa tarde a todos, é um grande prazer estar com vocês, obrigado ao público que está com a gente, agradeço o carinho do Rodolfo, meu querido amigo, e de todos os amigos do C3, é um prazer e uma satisfação conduzir mais um Conexões, que tem sido um exemplo, um evento tão relevante dentro do conteúdo que a gente tem conseguido entregar, isso pela qualidade não somente da produção, mas sobretudo dos palestrantes, e hoje a gente tem 4 feras aqui, né? A gente sempre escolhe muito bem quem estará conosco para trazer assuntos de conteúdo relevante para o setor, né? Então, já agradeço também de antemão aos participantes, aos palestrantes,
E queria contar que, poxa, esse é um tema super importante nesse momento, né? Falar um pouquinho sobre empreendimentos logísticos é olhar para o mundo no meio da construção 4.0 explodindo, com tanta coisa acontecendo no setor de construção, né? E, ao mesmo tempo, tentando entender o que está acontecendo ao nosso redor, né? O e-commerce explodindo, isso tem um impacto enorme em tudo aquilo que se refere à logística, né? A mudança no conceito daquilo que é empreendimento logístico, e vocês vão, então, poder acompanhar com a gente aqui e discutir, debater. Não percam a oportunidade de debater esse tema com os especialistas que estarão aqui, né? No momento em ebulição, eu diria, né? Tem muita mudança acontecendo. Então, a gente vai falar aqui sobre a relevância do projeto, a relevância da questão do planejamento, da construção de empreendimentos logísticos, a importância de equipamentos de alto desempenho na operação desses empreendimentos. Enfim, os temas são bastante relevantes, né? E tendência, sobretudo, em galpões e empreendimentos logísticos, né? Para a gente não perder tempo, eu gostaria de convidar, então, o primeiro painelista, que é o Kleber Sacomã. O Kleber é Head de Engenharia e Permits da GLP, né? Então, é uma honra tê-lo conosco, Kleber, né? E o Kleber vai contar para a gente sobre tendências em empreendimentos logísticos. Kleber, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Paulo, muito obrigado pelo convite, quero agradecer também ao Rodolfo, a equipe da C3, foi muito atenciosa nesse período. E a ideia é que a gente consiga aqui passar um pouquinho, né, nesse curto espaço de tempo, alguns pontos relevantes para a GLP, para desenvolver aí e manter a liderança na área logística aqui no Brasil, né? Então, eu vou seguir aqui com o primeiro slide. Por favor, pode passar? Eu vou falar um pouco da GLP rapidamente para vocês conhecerem, quem não teve oportunidade ainda de conhecer. A GLP está no Brasil desde o final de 2012, tá? Nós vamos completar esse ano 10 anos. Somos líderes globais em gestão de investimentos, desenvolvimento e negócios de logística. 2018, nós resolvemos abrir aí o nosso leque, entrando em infraestrutura de dados, energia renovável e outras tecnologias relacionadas ao segmento logístico, tá? Nossa atuação é no Brasil, na China, Europa, Índia, Japão, Estados Unidos e Vietnã, com mais de 120 bilhões de real estate e fundos de private equity, tá? No Brasil, hoje, nós temos 4 bi de dólares em AUM, né, que são a gestão de ativos, tá? Atuando em 17 países. Para você ter uma ideia, né, para vocês terem uma ideia, a nossa operação no mundo abrange aí o nosso portfólio 77% do PIB global e 55% da população global, ou seja, a logística realmente é muito relevante para todos, né? Veja, os números aí mostram isso. No próximo slide, por favor, eu vou rapidamente trazer uns números, especialmente do real estate, né, logístico, tá? O Paulo comentou do crescimento do e-commerce, isso mostra em números. O ano passado, nós crescemos em desenvolvimento 50% em relação a 2020, foram 7,9 bi de dólar em desenvolvimento, né? Nós tivemos 24 milhões de metros quadrados locados de galpão logístico no mundo. Então, são números realmente expressivos, né? E mostra aí um crescimento gigantesco aí e com certeza teremos um crescimento ainda maior nos próximos anos. Vou falar um pouquinho para frente. Aqui no Brasil, nós temos hoje em torno de 4 milhões e 600 mil metros quadrados de área, né, logística, sendo 3 milhões, mais ou menos, já construída, tá? 1 milhão e 600 de metros quadrados a ser construído aí nos próximos anos. Nesses 10 anos, nós construímos, vamos chegar no final desse ano aqui, 2022, com 1 milhão e 900 mil metros quadrados, com desenvolvimento direto pela GLP, tá? Então, assim, realmente a gente trabalha com muito foco para manter a liderança nesse segmento. E então, segmento logístico, temos no mundo, né, 75 milhões de metros quadrados, né? Vejam que são 2 mil clientes aproximadamente nós temos em todos esses países, e são 90 bilhões de dólar em AUM, em gestão de ativo, em todos esses mercados. Por
Por favor, próximo slide. Vou falar sobre os aspectos relevantes aí na concepção de projeto e contratação desses empreendimentos. Por favor, próximo. O ponto principal do desenvolvimento, né, eu trago aqui um cronograma de desenvolvimento, mas eu quero trazer alguns pontos importantes desse cronograma, né, o qual a gente se preocupa bastante. O primeiro é a localização, né? A GLP ela prima pela localização. Nós atuamos muito fortemente num raio de 30 quilômetros de São Paulo. Hoje, nosso desenvolvimento está focado no Rio de Janeiro e São Paulo, sendo que Rio temos aí uns 10% mais ou menos de desenvolvimento e 90% está aqui na Grande São Paulo. Então, a localização para nós é fundamental. Temos aí no momento da prospecção um cuidado muito grande na aquisição do terreno, então a due diligence é muito forte, tanto técnica quanto legal, os estudos de solo, as avaliações ambientais. Nós nos preocupamos muito para garantir aí que a gente não venha ter nenhum problema ambiental ao longo do desenvolvimento, e hoje com uma agenda muito forte no ESG, né? Então, os nossos projetos hoje têm saído com um foco muito grande. Já tínhamos essa preocupação ao longo desses 10 anos. Nós temos 86% dos nossos projetos certificados, ou seja, desses 1.900.000 metros quadrados, mais ou menos 86% são certificados LEED, e os outros 14% aproximadamente, eles têm as ações sustentáveis, mas não foram certificados. Então, a nossa preocupação é muito forte nesse sentido. A pré-construção, né, vem na sequência. Um dos pontos que a gente se preocupa bastante é na concepção do projeto. E aí, como o nosso projeto, mais para frente eu vou falar um pouquinho, com foco especulativo, ou seja, nós não sabemos qual cliente que nós vamos receber, então nós temos que ter um projeto que seja racionalizado, que seja um projeto que consiga receber qualquer tipo de operação. Então, a nossa preocupação em ter produtos de primeira qualidade, né, equipamentos com alta durabilidade. Então, a nossa preocupação é muito forte nesse desenvolvimento, né, nessa busca e parceria com os fornecedores, fabricantes. Um dos pontos que hoje para nós é um gargalo é o licenciamento. Apesar de hoje a gente trabalhar com expectativa entre 10 e 24 meses, alguns projetos passam desse período, até a pandemia dificultou um pouco isso. Tivemos projetos aí com licenciamento de 48 meses, o que atrasa todo o desenvolvimento do projeto. A construção, que geralmente acontece em 6 a 12 meses, dependendo muito da condição de terraplanagem, condição de solo, o tamanho do projeto. E depois da construção pronta, nós temos a locação, né, que acontece em até 12 meses após a conclusão. Então, o projeto nosso geralmente se desenvolve entre 19 e 48 meses, a depender de alguns fatores. Mas o que eu foco muito aqui realmente é o projeto, né, são as definições que nós temos, a uniformização de todas as atividades para que a gente tenha uma condição de contratação de construtora, de fornecedores, de forma a ganhar em escala. Tá? Então, hoje a gente se preocupa bastante com a uniformização de projeto, garantir que esses projetos tenham uma especificação adequada à qualidade desses clientes que nós temos, são a grande maioria clientes globais, né, que exigem um nível de qualidade elevado. Então, com isso, a gente consegue garantir aí um produto que tenha durabilidade, que evite manutenção, tá? Vou seguir um pouquinho aí, por favor, próximo slide. Então, aqui o que eu estava comentando, né? Nós temos como solução logística principal o projeto especulativo, que é um projeto padrão, um projeto que pode receber qualquer locatário. A partir do momento que a gente recebe os locatários, nós fazemos as adequações necessárias a ele, e nós temos a atuação também como build-to-suit, que é a construção sob medida. Aconteceu aí nesses 2 últimos anos um crescimento em função do e-commerce. O e-commerce nesse período cresceu mais de 2 dígitos, o que fez com que nós executássemos aí uns 4 ou 5 galpões nos 2 últimos anos, exclusivo aí sob medida para alguns clientes. Vamos passar, por favor. O planejamento, né, ele é fundamental. Então, além do projeto, que tem um cuidado muito grande, um produto bastante conhecido, o nosso planejamento é outro fator determinante.
a logística não permite que a gente atrase, então, com isso, a gente tem que ter uma organização na viabilidade, contratação e construção muito forte. Vamos seguir aqui, por favor, que meu tempo já está começando a apertar. Por favor. As tendências de empreendimentos logísticos no Brasil, por favor, próximo. O e-commerce, ele hoje está com os grandes fulfillment center nesses 30 quilômetros aí, no raio de 30 quilômetros, mas como eles precisam melhorar a condição de serviço, a entrega, a tendência é que eles venham mais para grandes capitais, né? Então, a tendência é que eles estejam mais localizados aqui nos grandes centros, o que vai necessitar de outro tipo de produto, né? Nós já estamos estudando aí uma outra possibilidade para atender esses grandes clientes de e-commerce, e tem algumas conexões que nós fazemos com nossos clientes, como serviços compartilhados, de aluguel de empilhadeiras, pallets, energia renovável, que é um dos pontos muito importantes aí na agenda ESG também. Nós temos gestão de ativos junto do nosso empreendimento, temos garantia de gestão de instalação em todos os nossos condomínios logísticos, energia, meio ambiente, segurança. O Smart Sorting, nós já temos fora do Brasil veículos autônomos sendo compartilhados com vários usuários, então estamos preparados para receber isso no Brasil. Doca digital, né, gestão de entrada, nós temos um sistema, um app, né, um aplicativo que chama-se GLP Fast Pass, o que permite o locatário não enfrentar fila na hora de chegar com a sua carga, já direcionando direto para uma doca, num horário certo. Isso daí permite que a gente não venha a afetar a nossa região, né, com trânsito, caminhões parados, enfim. E as docas digitais também, que hoje a gente tem desenvolvido, que permite aí um direcionamento direto com a plataforma, uma viabilidade automática junto aos equipamentos para descarga. Vamos para o próximo, por favor. E as nossas principais preocupações aí com relação à operação e manutenção dos empreendimentos. A GLP, como premissa, ela é patrimonialista, né? Então, assim, eu primo muito pela qualidade, a escolha dos produtos, a escolha dos parceiros. Então, eu coloco aqui como integração o primeiro passo, porque, assim, logo no início, na concepção, eu costumo ter todos os agentes aí que estão ao longo do processo à mesa, discutindo todas as necessidades que a GLP tem, os clientes, né, que hoje exigem muito do nosso produto, para que a gente tenha um alinhamento e não tenha uma transição a partir do momento que a gente termina a aquisição, passa para uma outra área e depois vai do licenciamento para a equipe de obra e depois manutenção. Não, aqui a equipe inteira está integrada desde o início. Nós temos aqui na GLP um time que começa em desenvolvimento, vai até a operação. Ou seja, não existe passagem de bastão, existe uma sequência. Então, eu trago aqui a integração do time como um dos pilares principais e a retroalimentação do nosso processo produtivo. Então, tudo que a gente vê na operação que possa melhorar, volta para o projeto, volta para a prancheta, de forma que a gente consiga desenvolver alguma melhoria. Próximo slide, por favor. Eu trago aqui a questão do desenvolvimento de projeto, né? Então, assim, nós temos um tempo, e esses 10 anos fez com que a gente conseguisse maturar o nosso projeto. Nosso projeto hoje chegou num limite que a gente não tem muito mais o que fazer, salvo situações específicas de build-suit. Então, o nosso trabalho é muito forte na viabilidade inicial. Então, todos os passos desse desenvolvimento do projeto para nós é determinante, porque a gente, no final, tenha conclusão qualidade e passe para a gestão de condomínio. E nós não abrimos mão, por favor, próximo slide. Nós temos um time muito forte. Próximo slide, por favor. O nosso time de campo, né, nós falamos que nosso gerenciador ele é a extensão da engenharia da GLP, o que faz com que a gente tenha segurança na sequência executiva de obra. É um projeto que ele tem que seguir uma sequência. Quando você perde essa sequência, o risco de ter qualquer problema de qualidade ou prazo é muito grande. E o principal de tudo isso é o double check. No próximo slide eu trago aqui a questão do controle tecnológico. Uma das coisas que nós atuamos muito fortemente
não só deixando na mão da construtora, que faz hoje uma gestão ativa, mas nós também atuamos diretamente aí com toda a cadeia de consultores, de empresas de controle tecnológico, garantindo comissionamento, garantindo que a gente tem um produto com a qualidade necessária, para que a gente passe aqui para o time que vai fazer a manutenção todo esse histórico e aí, com isso, a gente evita problemas futuros no dia a dia da operação, que é intenso, né? Nós temos sites com 5.000 colaboradores, 500 carretas, 600 carretas dia. Então, assim, o fluxo de pessoas no site é muito grande. Então, assim, o que a gente pode evitar planejando, projetando e definindo antes é melhor, evita-se problemas futuros. Então, assim, os pontos principais são esses. O meu tempo acho que já chegou no final. Eu estou à disposição no final, caso tenham dúvidas. Não tenho tanto tempo para explanar com mais detalhes, mas espero que eu tenha passado o recado principal. Perfeito, Kleber, excelente, excelente, ótimo trabalho, e você trouxe para a gente aqui muita coisa importante, né? Falando em tendências, a digitalização dos negócios voltados para empreendimentos logísticos, né? O ESG puxando forte, né? Já com uma tendência praticamente para todo o setor, né? A preocupação com pré-construção, com qualidade dos equipamentos, problemas de atrasos por questões de licenciamento ambiental, que são frequentes e estão incomodando basicamente todo mundo, né? Você falar de uma variação dessa, de 19 a 48 meses, né? É um ciclo longo, mas de qualquer forma, poderia estar sempre mais perto desses 19 meses, né? Isso é ruim para quem investe, porque tem que começar a rentabilizar logo, né? Exato. Então, mas muito bacana a tua abordagem. Obrigado, excelente contribuição, Kleber. Agora a gente gostaria de convidar o arquiteto Alcindo Damagnese. O Alcindo é uma referência em projetos de empreendimentos logísticos, né? Então é um prazer muito grande te receber aqui, Alcindo. E o Alcindo, ele é sócio-diretor do escritório Adelanhese Arquitetura. Eu quero agradecer a presença dele e pedir a ele também, passar a palavra para ele. Ele vai contar para a gente sobre a importância do projeto para o desempenho dos empreendimentos logísticos. A palavra é sua, Alcindo. Boa tarde, Paulo, Zagallo. Espero que vocês estejam bem. Obrigado por esse convite, por essa oportunidade. Enfim, eu queria começar aqui jogando um pouquinho de pimenta, né, nessa conversa. Começar do futuro para trás, né? Então, uma das coisas que tem nos desafiado já nos últimos anos, esse é um projeto, é um estudo que tem 10 anos mais ou menos, nós já havíamos nos preocupado com 2 pontos críticos. A grande valorização dos imóveis na região da Grande São Paulo e a necessidade da logística rápida. Isso não é novidade, em vários países já passaram por isso, então a gente já estava começando a fazer os estudos dos galpões multipisos. Pode passar o segundo slide? Isso aqui foi um desafio que nós também propusemos, e a partir daí, o que tem acontecido nesses últimos meses é que nós estamos com diversas demandas e projetos de multipisos, porque a guerra do e-commerce, a briga é entregar em 3 horas o celular que você acabou de comprar, a televisão em 6 horas. Então, todos esses grandes usuários, operadores e empresas, elas estão precisando de soluções para os produtos mais comercializados dentro da malha urbana, uma vez que, mesmo que você esteja a 30 quilômetros de São Paulo, dependendo da posição, entre você receber, processar o pedido e emitir, você não vai deixar de ser competitivo, né? Então, estou começando por pimenta mesmo. Então, são áreas muito pressionadas, com valores de terreno muito altos, que não estão prontos ainda para outros produtos, e que, obviamente, uma logística normal não conseguiria fechar a conta,
né? Então, esse é um dos desafios para a gente poder refletir sobre o assunto. Né? Pode passar mais um slide. Estamos com vários projetos desse em aprovação hoje. Tá? Em alguns casos, a gente utiliza, como esse caso, a próprio desnível do terreno para regiões agressivas, como nós temos Serra dos Cristais, esse caso aqui já são em Minas Gerais, né? E aí entra aquela nossa briga, né? Que o Kleber é um especialista nisso, com a engenharia, e a engenharia tem que fazer a conta fechar, né? Nós temos que preparar essa laje, preparar essa estrutura, e então é um desafio assim extremamente interessante, gostoso, e a gente precisa pensar para frente. Né? Tem mais um, pode passar o próximo slide, por favor. Né? Esse é um caso excepcional dentro da Grande São Paulo, que nós fizemos esse ensaio para 3 pisos, né? Permitindo que a carreta também acesse os andares superiores para poder desovar as mercadorias. Algumas delas em São Paulo só podem entrar à noite, e de manhã as Bucs, vans, Uber, moto saem. Não é uma novidade, nós temos isso em alguns outros países, nós temos na China, temos no Japão, enfim, a gente foi pesquisar esses produtos, estivemos lá fora, né? Mas São Paulo está perto dessas coisas acontecerem. Algumas já estão acontecendo, né? E aí começa uma discussão, uma loucura, porque a conta tem que fechar. Terreno alto, preço caro, mas alguns desses projetos, com estudo, já estão locados, para vocês terem uma ideia. Né? Enfim, fica aí uma pimenta para vocês. O próximo, por favor. Né? Aqui eu queria falar um pouco da parte que eu, Alcindo, considero mais difícil para a composição de um parque logístico. Né? É exatamente a sua implantação. Como é que a gente entra, como a gente sai, o que é necessário antes da portaria, depois da portaria, como é que a gente cria essa infraestrutura, essas áreas de apoio. Né? E a gente está nessa área desde no final de 1990, dos anos 90, e uma das coisas da AD foi, ao invés de sair estudando como é que construir um galpão, nós fomos estudar como é que os operadores logísticos precisavam do espaço, como eles andavam lá dentro, né? Como eles empilhavam as suas cargas, a paletização, né? E toda essa quantidade de estudos e de aperfeiçoamento que nós vimos fazendo junto com a nossa equipe permitiu que a gente criasse um certo know-how, tivesse um pouco de conhecimento para produzir os parques logísticos. E nós enfrentamos grandes problemas. Né? Esse é o projeto da região de Extrema, né? Que você anda 100 metros e sobe 100, muito semelhante à Serra dos Cristais, aqui em São Paulo. Né? E os terrenos também começam a ser pressionados. E os parques logísticos, eles têm que atender todo mundo, tanto o Wildsult, que o Kleber nos deu uma aula sobre essa parte de como é que os parques, né, como é que ele trabalha, como é que os fundos olham, né? E também o especulativo. Porque, às vezes, no parque logístico, você está preocupado, como os empreendedores estão sempre preocupados em pegar os grandes, mas todo grande operador tem uma série de filhotes que precisam ser atendidos. Né? Isso é uma coisa também para levar à reflexão. Então, nesse parque, por exemplo, nós estamos trabalhando com grandes operadores e temos os galpões preparados para ser múltiplos, para atender os subsidiários deles. E é um desafio, não tem nada fácil. O galpão em si é o mais simples. A implantação é a chave, porque na implantação ela sendo bem feita, o conceito do produto sendo bem definido, todo o restante você consegue
ir com técnica, obviamente, muita engenharia, desde da terraplanagem, drenagem, até os sistemas de tecnologia, que hoje estão muito aplicados, né? Então, o conceito, o projeto conceitual é o crítico, na minha opinião, para você ter um bom produto no final, né? Hoje em dia, nós temos à disposição softwares muito sofisticados, que nós trabalhamos com ele, que é o sistema BIM, né? Que tem ajudado muito na compatibilização, nas planilhas quantitativas, para os orçamentos e tudo mais. Então, é uma ferramenta que nós estamos usando e eu recomendo que todos vocês entrem e estudem esse assunto, porque ela é irreversível, essa situação, né? Eu vou passando, tá, gente? Pode botar outro slide. Os sistemas construtivos, nós temos trabalhado com todos eles, né? Não temos nenhum problema. Em algumas regiões, a gente tem fugido um pouco dos fechamentos metálicos por problemas de maresia, por problemas, enfim, agressivos. Esse slide que está aqui na tela, você tem o sistema tilt-up que a gente tem usado, ao lado pré-moldado, né? Outro slide, por favor. O Paulo já entrou aí. Paulo, aguenta aí. Então, nós recomendamos que vocês também olhem para todos os sistemas, dependendo da região que vocês estão, das facilidades que vocês têm, da velocidade que você precisa dessa obra. Alguns sistemas permitem, inclusive, sem grandes esforços, que você tenha controle de temperatura. Uma empresa da área farmacêutica e tudo mais. Uma coisa importante, gente, isso é uma característica da AD, tá? Mesmo quando a gente tem projetos especulativos, a gente tenta trabalhar na otimização máxima dos espaços, gerando layouts para todas as possibilidades. Então, a gente tem ajudado os clientes criando layouts para que o próprio investidor possa saber. A pergunta é: quantos pallets eu consigo colocar nesse projeto? Qual é a altura? Eu consigo blocar? Como é que funciona a minha doca? Então, isso é de suma importância para você definir a malha modular, o sistema construtivo, qual a tecnologia que você vai colocar ali. Uma outra coisa importante, passando aqui, é o seguinte: temos que nos preparar, porque a logística está evoluindo numa progressão geométrica. Eu acredito que nos próximos 10 anos, todos os nossos operadores, os mais profissionais, estarão com equipamentos, né, dentro da sua operação. Todos, mesmo os mais tradicionais, para poder otimizar. O primeiro galpão grande que a gente participou foi o da Natura, aqui em São Paulo, já tem alguns anos, é todo robotizado. E todo mundo que pensa em logística hoje tem que pensar que o seu galpão pode e vai ser um dia desafiado a colocar equipamento lá dentro, né? E a gente não pode pensar que esse produto ele vai ficar obsoleto, e senão, se ficar obsoleto, nós vamos fazer quadra de tênis lá dentro, tá? Então, nós temos que pensar na qualidade do nivelador de doca, da porta da doca, como é que é a sua iluminação, qual é a sua energia. Eu estou sendo expulso já, né? Esse aqui é um último projeto, que a parte dele está construído. Nós temos um pátio de carreta generoso fora, nós temos carretas rápidas antes de ir para o pátio ou ir para dentro. Enfim, galpões de vários tamanhos e de várias modalidades, tá? Vamos ficar alguma coisa aqui, mas depois vocês podem fazer pergunta, senão o Paulo vai fechar a minha imagem aqui. Gente, muito obrigado. Obrigado, Paulo, obrigado a todos, tá? E estou aqui. Super obrigado, Alcindo. Foi excelente, ótima apresentação. Trouxe para a gente conteúdo também muito relevante, como sempre, né? Dentro da visão de quem projeta e tem
nesse segmento uma especialização, né? Então, puxa, olha quanta coisa relevante a gente trouxe também através do Alcindo para esse evento. Obrigado, viu, Alcindo? Parabéns. Obrigado. Bom, eu gostaria agora de convidar o nosso terceiro painelista, que é o Rafael Rossi, da Rio Verde. O Rafael é diretor comercial corporativo da Rio Verde. Obrigado, Rafael, pela presença, né? Obrigado, Paulo. Muito bom ter você aqui com a gente. E o Rafael vai falar para a gente sobre os aspectos críticos na pré-construção. Reparem, é a terceira vez que a gente ouve pré-construção hoje, tá? Planejamento, suprimento e construção de empreendimentos industriais e logísticos. Peço ao público para encaminhar as suas perguntas, para que a gente tenha aí um debate atendendo às expectativas de todos que estão presentes. Rafael, a palavra é sua. Bom, obrigado, Paulo. Obrigado a todos os participantes, aos palestrantes. Sempre bom escutar o Kleber, o Alcindo falando. São duas pessoas especiais no mercado aí, conhecem tudo que tem nesse mercado logístico. Os dois conhecem. Podemos começar aqui. Vou falar rapidamente um pouco da Rio Verde, o que é a Rio Verde. A Rio Verde é uma empresa de engenharia e construção, uma das maiores empresas aí de obras industriais, atua nos diversos setores de obras industriais e executando centros logísticos e áreas de estocagem aí em todas as plantas de nossos clientes. Nós tivemos mais de 180 obras de médio e grande porte executadas nos últimos 38 anos, mais de 3 milhões de metros quadrados construídos. Temos como missão entregar soluções completas e inovadoras de engenharia que reforcem nosso compromisso de relacionamento sustentável aos nossos clientes. Temos como os valores, acho que o Kleber já até falou do ESG aí, acho que é um item que está em voga no momento, mas esse compromisso com pessoas, sustentabilidade, satisfação do cliente, excelência e inovação, acho que faz parte do nosso segmento aí, nós já estamos atuando nesse setor, a gente já sabe que as grandes multinacionais já tinham isso em voga, e isso só veio para acrescentar no mercado brasileiro agora, ter esse compromisso com todas as empresas. Por favor, o próximo. O que a Rio Verde oferece aos seus clientes? Uma pré-engenharia, com nossos parceiros especialistas, o Alcindo é uma sumidade aí no assunto, uma engenharia detalhada, então já o projeto executivo, em parte, às vezes, já durante a execução da obra, um projeto fast track aí, e a execução da obra em si. Por favor, o próximo. Nós atuamos em todo o território nacional, nos diversos segmentos, para diversos clientes. Então, nós acompanhamos a economia do Brasil. A economia do Brasil não é uma coisa para amador. Então, nós atuamos aí nos diversos segmentos, dependendo quais segmentos estavam em voga naquele momento. Então, alimentício, papel e celulose, estações de tratamento de água e esgoto, automotivos. Em diversos desses nossos clientes existem centros de distribuição. Nós não trabalhamos muito com CDs multiuso, mas trabalhamos muito com CDs personalizados, de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Por favor, o próximo. Nós somos um membro do GBC Brasil, temos diversos empreendimentos certificados, uma expertise no desenvolvimento dos projetos com escopo LEED. Então, diversas obras aí com selo LEED Platinum, selo Gold, selo Silver, espalhados aí em todo o Brasil. Muitas obras industriais e CDs. Por favor, o próximo. Aqui os nossos setores atendidos, onde nós atuamos aí, indústria de alimentos e bebidas, então, Ambev é um cliente nosso, JBS. Nós trabalhamos na área industrial, fazendo o prédio de processo deles, a obra industrial, e ao lado, ou nele, como consequência, o centro de distribuição. Então, um centro de distribuição com uma indústria farmacêutica, onde nós fazemos todo o processo, todo o projeto da área farmacêutica, né, projeto industrial, a obra industrial, e depois o CD do segmento farmacêutico. No alimentício congelado ou refrigerado, com todas as suas especificidades, né, de pisos, de fechamentos. Então, são inúmeros processos diferentes que nós precisamos atender. Nós chamamos de um centro de distribuição personalizados. Por favor, o próximo.
Centro de pesquisa, data center, obras especiais. Então, o Museu da Imagem e Som no Rio de Janeiro, uma obra bem diferenciada ali na Avenida Atlântica. Indústria de papel e celulose, desde máquinas de papel tixo, né, até estações de tratamento de água, esgoto e água de caldeira. O setor de papel e celulose é um setor diferenciado, onde existem galpões de distribuição do papel jumbo, então das grandes bobinas, com uma especificação diferenciada para grandes cargas, uma sobre a outra, depois para um prédio de distribuição onde já o produto acabado, com fardos menores, com menor sobrecarga. Então, são diferentes prédios logísticos que têm que ser atendidos de maneiras diferentes, porque cada um tem o seu custo. Então, vamos entender o programa de necessidades do cliente para desenvolvimento do projeto. Por favor, o próximo. Aqui uma obra em execução, como eu já falei para vocês, uma obra da JBS em Rolândia, no Paraná. São 2 linhas de produção que eles vão executar, um prédio de empanados e outro prédio de salsichas. Ao final dos 2 prédios, eu tenho centros de distribuição diferenciados de um para o outro. Um mais com uma área, um nível de temperatura, um prédio refrigerado, outro já com uma linha, um túnel de congelamento, para depois estocagem nesse produto congelado ainda. Então, um piso diferenciado, um piso aerado, né, onde tem o ar passa por baixo do piso para que não haja congelamento desse piso, não tenha depois problema com trincas, expansão desse piso. É um projeto diferente aí do que normalmente é executado em centros de distribuições multiuso. Pode passar, por favor? Aqui um pouquinho da obra, então, nas diversas etapas, um projeto fast track, um prédio sendo construído, pré-moldado subindo, fundações executando o prédio ao lado sendo executadas. Então, com todos os controles de planejamento, porque o primeiro empanado já tem data de saída, já está vendido, normalmente está vendido até para países fora, os equipamentos já estão chegando, os instaladores dos equipamentos, que são normalmente pessoas que ficam em outros países, então vem o especialista da Suíça, o especialista da Finlândia, o especialista da Itália, cada um com sua data de janela de entrada no equipamento e janela de montagem que o planejamento da obra precisa atender. Por favor, o próximo. Aqui uma obra no segmento farmacêutico, o prédio da Xê, lá em Cabo de Santo Agostinho. Nós fizemos a primeira fase para a Xê, eles embalam medicamentos lá, o medicamento era produzido em Guarulhos, lá ele era embalado. Nós já estamos na segunda fase, existe um prédio de fabricação do produto, né, do produto farmacêutico. Ele é embalado depois na sequência, estocado em armazéns altamente robotizados, onde não tem acesso humano mais, um ambiente escuro, com prateleiras até o último nível do pé direito, que um projeto diferenciado, como o Alcindo estava falando aí, automação 100% da unidade. Por favor, o próximo. Aí já um pouco de acabamento, piso técnico, então lá o escopo dos sistemas, né, de ar-condicionado, incêndio, instalações eletromecânicas, foi todo nosso. Aqui no canto direito inferior, nós já temos as salas prontas, sala limpa, com pressão positiva, portas automatizadas, Highflex, aqui, né, conosco, parceiro em diversos e nos maiores projetos. Então, são prédios diferenciados que, além da obra industrial, existem os centros de armazenagem e distribuição diferenciados ou já específicos para aquele produto. Por favor, próximo. Aqui, Olan, uma nova fábrica de produção de café solúvel, lá em Linhares, Espírito Santo. Por favor, o próximo. Então, já um prédio já de processo diferenciado. Aqui a gente fala um pouco de logística. Na região, pré-moldado não poderia atender a gente. Começamos a produzir pré-moldado no local. É um prédio muito alto, pré-moldados emendados. Então, a pré-engenharia atuando desde o início. O galpão de armazenagem, o CD aqui já em fase de finalização para recebimento dos equipamentos da linha de produção. Então, é um prédio que o Kleber falou, 6 a 12 meses de um prédio de CD, é isso, muitas vezes até um pouco mais rápido, em 2 turnos, para atender o cliente no estoque dele dos processos da linha de produção. Por favor, o próximo. Aqui uma estação de tratamento também, uma outra área que nós atuamos. Paulo já apareceu também, deixa eu dar uma acelerada, por favor, me perdoem. Eu fico aberto a qualquer
dúvida, por favor, depois eu passo meu e-mail. Então, os aspectos críticos aí, acho que vai desde o projeto conceitual, a gente entra muito no detalhamento do cliente, como o Alcindo falou, a gente precisa entender o que o cliente vai fazer, qual é a linha dele, qual o pé direito que ele precisa. Já vendemos uma estimativa de custo já no projeto conceitual, depois, durante o projeto básico, uma estimativa de custo mais assertiva, de mais ou menos 10%. Entregamos e disponibilizamos muitas vezes o projeto básico para o cliente, para ele fazer um processo de concorrência. Muitas vezes nosso objetivo é esse, conquistar a obra e fazemos a execução fast track, porque o tempo, como eu falei, do nosso cliente, o produto dele, muitas vezes antes de começar a obra, já está vendido. Então, a gente precisa atuar, o prazo é o nosso principal inimigo aí. E durante o processo de construção do empreendimento, acho que o planejamento do empreendimento como um todo, a cadeia de suprimentos, nós precisamos ter fornecedores confiáveis, que atendam o nosso prazo, entendam o nosso momento, controle de qualidade do produto. Então, a gente vai falar de CDs, o controle de execução do piso, como que está o substrato, o subsolo, para que seja implantado aquele projeto, a segurança do trabalho em todas as fases do empreendimento, e depois, como o Kleber falou, no pós-obra, a gente tem que garantir que o nosso cliente tenha a menor manutenção possível do produto final. Então, isso a gente vai estudar com eles as juntas, entender com ele qual o sistema que ele utiliza, até a roda da paleteira dele, para que ele tenha menor necessidade de manutenção das juntas de construção dos pisos. Que rapidamente, Uberlândia Refresco, uma área, um CD aí de 40 mil metros quadrados, certificado de LEED Platinum, então células fotovoltaicas sobre a cobertura, piso para LGVs, então empilhadeiras não tripuladas, tá? Um F-number altíssimo, então você precisa garantir a execução desse empreendimento com esse piso, com placa-testes, a escolha do empreiteiro, do fornecedor de mão de obra específico, um piso protendido para que ele tenha menor quantidade de juntas, para que tenha menor manutenção, uma quantidade de trocas de ar por hora, no empreendimento de seis trocas, domos de iluminação, células fotovoltaicas para que ele tivesse uma interface de iluminação auditável, endereçável, para que ele pudesse usar o ambiente dele com menor quantidade de necessidade de energia, né? Docas em nível de plataforma, cobertura da marquise, considerando cobrir o cavalo do caminhão. Então, são projetos diferenciados e personalizados de acordo com a necessidade do cliente. Por favor, próximo. Então, desenvolvimento de projetos de planejamento da obra para atendimento aos prazos e premissas, como eu falei, escolher os parceiros ideais, verificação das condições locais. Nesse exemplo aqui da Uberlândia Refrescos, o subsolo não aguentava o piso que ele precisava, não aguentava, então nós tivemos que fazer um reforço do subsolo, e o controle da execução de todas as atividades aí que são risco. Nesse empreendimento era o piso, onde nós tivemos um sucesso no final muito interessante. Por favor, o próximo. Aqui já são fotos dele. Aqui, como eu falei para vocês, o prédio pronto já para iniciar o serviço de piso e fazendo, na verdade, a troca de solo, o reforço do subleito aí para a execução do piso protendido. Aqui na foto da direita já a execução do piso, com todos o lançamento de cabos de proteção. Por favor, o próximo. E aqui já o piso acabado, o empreendimento acabado, lá com toda a certificação LEED Platinum, o piso já entregue ao cliente. Por favor, o próximo. Já ele para atuação. Aqui vocês veem aqui essas manchas no piso, são as gavetas de proteção, onde os cabos foram protendidos. E aqui já o cliente utilizando os equipamentos dele, utilizando o centro de distribuição. Ele ainda não tem LGVs, mas o piso está para essa próxima etapa aí já executado de acordo com as necessidades. Paulo, me desculpa aí se eu avancei. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você, Rafael. Baita aula hoje de projeto e engenharia, né? Passamos aí pela importância do projeto, pela importância dos detalhes, né? No planejamento, na construção, na execução, diferentes tipos de edificações, né? Para uso refrigerado, frigorificado, etc., né? Com todos os cuidados na preparação desses materiais, pisos protendidos, enfim. Fora tudo aquilo que a gente falou, que são as tendências de caminhar para empreendimentos mais digitalizados, mais conectados, mais automatizados, né? É o futuro. Muito bacana. E você, de novo, tocou num tema que eu gosto muito, né? A gente há mais de 18 anos milita na pré-construção, né? Que eu acho que vale a pena, né? Alguns chamam de pré-engenharia, pré-construção, construção montante, eu prefiro pré-construção,
mas que é a forma mais ágil e econômica para a gente chegar a qualquer produto de engenharia, né? Antecipando incertezas, fazendo análise de riscos de projeto, garantindo construtibilidade, minimizando mudanças, que é aquilo que o cliente nunca quer, né? Porque a mudança, segundo o PMI, sempre tem impacto em custo e também em prazo, né? Prazo, perfeito. Mas a pré-construção está aí para isso mesmo, e eu fico muito contente de ver esse tema crescendo e expandindo e mais presente na nossa realidade, no nosso dia a dia, né? Mas obrigado. Eu gostaria, então, de convidar, né, uma moça que é uma fera, né, em portas rápidas e equipamentos, niveladoras para doca, né, de uma empresa que está numa fase muito importante, crescendo muito no Brasil e também exportando, né, que é a Jordânia Ribeiro. A Jordânia é administradora de empresas, né, e ela é CEO da Highflex, né? Então, Jordânia, falta você contar para a gente, para fechar esse ciclo tão bacana que a gente teve até agora de conteúdo, sobre soluções e tendências em portas e niveladoras para empreendimentos logísticos. Boa tarde a todos, gostaria de agradecer a oportunidade. O Paulo, que me levou para o C3, foi muito importante, agradecer também o clube. Foi importante porque nós, como os fabricantes de equipamentos, não é só vender, né? Não é só receber uma solicitação de orçamento e fazer o preço. Mas o C3 deu uma oportunidade de entender as dores, desde o pessoal do investimento, desde os projetistas, arquitetos, como as construtoras. A gente tem a experiência da indústria do cliente final, então essa troca foi muito importante para a Highflex, para a gente fazer um trabalho em conjunto. Vou apresentar um pouco da Highflex. A Highflex ela tem um segmento forte na indústria, mas também no CD logístico, e aqui eu vou falar um pouco mais do CD logístico. Então, a Highflex já está há 34 anos no mercado, é uma empresa 100% brasileira, como portas rápidas, seccionais e niveladoras, tudo que é equipamento para divisão de ambiente, que se fala de portas, de niveladoras, conhecida no mercado, reconhecida como uma empresa de tecnologia. Nós temos grandes parceiros que traz para a gente o que é mais de novo no mercado. A Highflex sempre priorizou trazer sempre novidades e inovação. Próximo, por favor. Estamos atuando na América Latina, já faz uns 6 anos que a gente atua. É importante, eu vi vocês falando bastante dos CDs logísticos automatizados, e é interessante que a Highflex já sente isso. Nós temos equipamento para atender, 100% automatizado, que nossos equipamentos falam com esses equipamentos, com o sistema, inclusive na Argentina. A gente já está no nosso 5º projeto de um CD totalmente automatizado lá. Próximo. Atendemos vários segmentos, né? Tanto de bebidas como de farmacêutica, frigoríficos, na área de transporte, de logística, enfim, todos os clientes que vocês constroem os CDs logísticos na área de construção são nossos clientes também, que vendemos equipamentos para eles, seja na indústria ou na área da parte logística deles. Bom, eu trouxe aqui alguns produtos, que é o que mais são solicitados na parte de CD logística, são as portas seccionais. A gente tem uma porta para a área de indústria, diferente da residencial, porque é uma operação contínua, muitos são 24 horas por dia, então não pode ser, os componentes não pode ser residencial, que abre poucas vezes, opera poucas vezes ao dia. Então, nós temos tudo que nós produzimos são para a área de indústria, para atender aquela grande movimentação e não ficar com nenhum doca parada, e aí a pessoa tem que ficar remanejando o cliente porque a doca está com problema. Próximo, por favor. Aí a gente tem as niveladoras também. Então, as nossas niveladoras são todas eletrohidráulicas. Nós temos as medidas que o mercado pede. E existe algumas solicitações específicas que a gente também atende, que a gente tem um corpo de engenharia que também vai trabalhar. Hoje a gente tem essas niveladoras que a gente pensa muito também na economia
do operador e na agilidade também da operação e integração também com algum outro equipamento do cliente. Próximo, por favor. Para completar, alguns CDs logísticos também, depende do que ele vai armazenar, ele pede os abrigos de doca, que vai na frente das portas, então faz o conjunto, nós também temos. Em alguns CDs logísticos específicos, eles pedem também um túnel de doca, que depende da posição, da onde está a doca dele, do ângulo, do tipo do caminhão que carrega, ele precisa avançar. A Hi-Flex também faz todo o projeto para o cliente. Próximo. Bom, o que nós temos, e aí é uma tendência, hoje eu tive uma reunião, inclusive, no C3, e o pessoal gostou da ideia, a Hi-Flex tem todos os seus produtos na biblioteca BIM. Isso facilita muito, vocês, quem já trabalha sabe, e ajuda também na execução, né, no projeto, desde a execução, porque o índice de dar alguma falha de alguma medida é perto do zero. Próximo. Aqui são alguns clientes que a gente atende, são alguns, porque a gente atende há 34 anos no mercado, a gente atende uma quantidade bem maior, mas aqui para ter uma ideia de que como a gente pega todos os segmentos dentro do Brasil e da América Latina. Próximo. Aqui são alguns que a gente entregou, então, ali na parte do correio, que a gente fez em Minas. Próximo. Nós já trabalhamos com a Pinese também, a gente atende eles com o centro de distribuição da Drogaria São Paulo, da Unilever, em Minas também. E também temos, esses são alguns, tá? Alguns a gente não pode tirar foto dentro da fábrica, então a gente só colocou o nome. A Hi-Flex, ela é um grupo de empresas, dentro do grupo, tá? Doc Steel, e que ela vende também umas barreiras flexíveis para atender dentro do CD logístico. Desde o ano passado, a gente já vem atendendo a Amazon. Então, a Amazon hoje já tem os nossos produtos lá. Próximo. E aí, alguma das fotos, né? Essas barreiras flexíveis. É isso, acho que eu fui mais rápida que todo mundo. A gente sempre se preocupa muito com a questão da durabilidade do equipamento. Não só a questão da garantia, mas eu sempre reforço. Você pode ter um produto na garantia e ficar chamando o fornecedor toda vez para dar uma assistência. Mas, enquanto isso, você perde tempo na sua operação. Então, você precisa de um produto que tenha uma durabilidade, que ele seja projetado para uma operação agressiva, né? Então, não adianta você ter um produto ou pedir uma garantia de 12 ou 2 anos e depois que passar a garantia, o equipamento se autodestruir. Então, essa é uma preocupação da Hi-Flex em entregar um produto que tenha uma durabilidade, porque é o nosso nome que está ali, são 34 anos. Estamos, já que eu tenho um tempinho, e também a questão da automatização dos CDs logísticos. Reforço que os nossos equipamentos têm tecnologia para poder conversar e atender as exigências e a tendência que está no 4.0, seja na indústria ou no CD logístico. Agradeço mais uma vez, fico à disposição das perguntas. É isso. Paulo? Olá, muito bom mesmo. Obrigado pela sua ótima contribuição, Jordânia. Então, a gente está vendo tecnologia aqui por todos os lados, né? Na construção, nos equipamentos, o que é muito bacana, né? E, então, eu gostaria agora de iniciar os debates, né? A gente já tem algumas perguntas formuladas. Eu queria começar com uma pergunta do Alberto Guzmán Garcia para o Kleber, né? E o Alberto diz o seguinte, nos faz a seguinte pergunta, Kleber. Sobre energia renovável, vocês contemplam apenas o consumo do condomínio ou já consideram a implantação de um sistema para a venda do excedente? Bom, infelizmente aqui no Brasil a regulação para energia é bem complicada, né? Então, nesse momento, nós só estamos considerando a utilização
no local, tá? O excedente por questões tributárias, por questões de geração, por questão de quem vai consumir. Uma forma hoje difícil para nós é como transferir isso para a rede e quem vai comercializar. Então, assim, nesse momento, não conseguimos viabilizar ainda a geração para comercialização, somente para consumo, tá? Por questão regulatória. Tá? Hoje o problema é regulação. Diferente lá de outros países. No Japão, nós temos hoje a geração e ela é distribuída, tá, para consumo, para o consumidor final. Então, nós vendemos. No Brasil ainda não. Perfeito. Aproveitando você, já com a gente nesse momento, Kleber, uma pergunta do Fábio, da Fabin Tecnologia em Planejamento. Como está o nível de maturação de projetos em BIM da GLP? Então, nós hoje, o que todos comentaram aqui, né? Assim, nós exigimos que todos os projetos saiam em BIM, tá? Eu diria que nos últimos anos teve um crescimento, né, um investimento grande aí de todos os projetistas, porque não é somente a exigência nossa, né, como produto de GLP, mas todos os projetistas também precisam investir tanto na capacitação dos arquitetos, né, das pessoas que têm hoje no seu escritório, mudança de equipamento. Então teve um ciclo, né, de amadurecimento. Nós temos hoje 3 anos já que solicitamos projeto em BIM. Eu diria que agora está mais maduro isso. Nós temos conseguido aí ter também as construtoras utilizando, né? Eles têm que ver valor agregado na utilização. Eu tenho percebido agora esse valor agregado. Então, no início, era mais uma exigência e hoje, não só a construtora que usa como um produto, mas também o nosso time de manutenção, de operação, acaba tirando muito proveito disso. Perfeito, Kleber, obrigado. Para o Alcindo Dalagnese, né? Uma pergunta do Milton Bigutti Júnior. Milton, obrigado pela presença, tá? Estes galpões multipisos possuem qual carga nas lajes e qual o pé direito de cada piso, em média? Olha, isso depende da região em que você está e da utilidade que você vai dar do produto. Mas, normalmente, nos pisos superiores, são 3 toneladas. Porque nós imaginamos que esse piso é para carga rápida, né? Então, você dificilmente tem uma paletização vertical. Algumas empresas blocam com 3 níveis e assim por diante. No chão, dependendo do lugar, você pode trabalhar de 3 a 6. Em alguns casos aqui nós temos o pé direito do chão 12 metros, um galpão super convencional, e em cima 8 metros é mais que suficiente, né? Dentro das cidades, que algumas têm limitação de gabarito, como São Paulo, a gente tem trabalhado 1088 ou 888, dependendo do lugar, porque o objetivo desse produto dentro da área urbana é distribuição rápida. Ele é um picking. Quando a gente temos um caso que ela está na área urbana, mas também exige armazenagem, então embaixo eu estou com 12, em cima 8. Né? E é interessante essa pergunta, porque não tem só carga. Temos alguns clientes que estão usando metade do galpão com 2 pisos. Ele mesmo trabalha com 2 pisos usando monta-carga. Tá? Fica aí mais uma pimentinha aí para o pessoal. Né? Perfeito, Alcindo. Obrigado. Aproveitando também você na tela. Mais uma pergunta do Francisco Og, nosso amigo. Obrigado, Og, pela tua presença. Né? E ele faz a seguinte pergunta. A solução em tilt-up é ideal para os empreendimentos multipiso? Então, temos casos que ele é perfeitamente adaptável e outros que é um pouco mais difícil. Em alguns casos, como nós estamos fazendo agora aqui em São Bernardo, eu tenho a doca inferior de um lado e a movimentação do outro lado. Aí o tilt-up tem que ser muito bem analisado. Agora, o tilt-up é uma tecnologia consagrada, né? E hoje no Brasil temos empresas especializadas nisso que vale a pena consultar. Né? Eu gosto do sistema. De outros também, mas é um sistema que eu particularmente gosto. Perfeito. Realmente é um sistema que tem uma relevância grande, dependendo da tipologia do galpão. Bacana. En passant,
A Jordana mostrou um produto lá de Pojuca, da Unilever, que você colocou as portas, que é em tilt-up e tem uns adornos de metálica. É um dos galpões mais bonitos que a gente já produziu. Tá? Muito bacana. Muito bacana. Então, aqui a gente não só responde, como dá exemplo, né? Bacana. Para o Rafael, uma pergunta apimentada, mas que ele vai tirar de letra, porque ele é fera. Né? Vamos ver. E a pergunta é a seguinte: sendo uma empresa com presença em diversos segmentos dentro do setor de obras industriais, como ser competitiva em galpões logísticos, onde atuam empresas direcionadas somente para esse tipo de construção? Acho que eu vou repassar para o Kleber quase essa pergunta. Não, a gente precisa ser competitivo. Acho que desde todo o processo industrial, a gestão, o controle, né, com os fornecedores. Eu acho que o segmento de galpão logístico próximo a São Paulo, existem diversas empresas competentes. Acho que próximo aos grandes centros aí. Tem empresas muito competentes, especializadas aí nesse tipo de obra, e onde tem muita quantidade. Talvez até margens mais apertadas, mas é um estudo aí que acho que as construtoras que querem entrar no segmento de galpões logísticos de multi-utilidade, né? Acho que elas precisam ser muito fortes na sua gestão, ter parceiros muito alinhados com os prazos, porque você não pode perder prazo, porque prazo é custo, e buscar um entendimento aí que é na engenharia, é no fio, é no lápis, na ponta do lápis, que vai conseguir ser competitivo. Perfeito, Rafael. Outra questão, qual o papel e a importância da engenharia da construtora no processo de comercialização e execução do empreendimento? Essa pergunta é da Ana Maria Silva. Olha, Paulo, eu acho que a construtora pode auxiliar muito no projeto, junto com o arquiteto, com o cliente, buscando soluções, sistemas construtivos adequados à sua realidade local. Então, como eu estava dando o exemplo da Olan, né, prédio em pré-moldado, tivemos que fazer pré-moldado no local. As soluções de engenharia em Linhares, no Maranhão, para Suzano, onde nós fizemos a máquina de papel tixo, depois um centro para eles, um depósito de bobinas de jumbo de papel, é diferente, né? A logística para fazer uma obra no Maranhão é diferente de fazer aqui na Grande São Paulo. Então, a consultora tem que entrar no detalhamento do projeto, entender o que a região suporta, atender, mudar algumas premissas, discutir premissas com o cliente, para que tenha uma conjunção de fatores aí que possibilitem a execução do projeto. Perfeito. E eu queria até dar um pitaco aqui, né? Já que você, Kleber, Alcindo falaram em pré-construção, né? Quando a pré-construção é uma chave boa para essas duas perguntas para você também, Rafael, porque quando você está na pré-construção, fazendo pré-construção, a construtora como integradora, o teu grau de conhecimento e de dedicação ao projeto te dá muito mais competência para conseguir ser mais competitivo, né? Para buscar soluções com os projetistas, para poder trabalhar com toda a equipe de projeto e com a cadeia de valor, né? Não só para ser mais competitivo, mas também para trazer melhores soluções de engenharia. Né? Pré-construção, perfeito. Ela tem um papel fundamental aí, não é isso? Vou pôr só mais uma vírgula ainda aí. Pois não. Como a gente fala com diversos projetistas, diversos segmentos, às vezes a solução num segmento de papel e celulose pode ser aplicada num processo de farmacêutico. Uma mesma solução, um sistema construtivo. Então, você consegue agregar, né, o seu conhecimento de vários anos de obra industrial, você pode levar para outros segmentos e ter uma solução mais econômica. Isso é muito legal na engenharia. Perfeito. E se eu puder falar um pouco na parte de indústria, o que a gente sente, e é isso que é o trabalho nosso com o C3, é a carência de conhecimento dos equipamentos. Né? Quando a gente vai conversar com as construtoras ou com o projetista, enfim, eles acham, vou falar um pouco do produto da Hi-Flex, que porta é uma porta simples. Né? E aí entrega, isso é muito comum, que é esse trabalho que a Hi-Flex vem fazendo. A construtora faz uma compra, porque ela não entende do nosso equipamento, então ela faz a compra, e quando o cliente entrega a obra, na operação, o cliente começa a ter dificuldade.
E aí, muitas vezes, fica o nome da construtora ruim. Ah, essa construtora não entra mais dentro da minha empresa, eu não vou fazer mais. E aí é muito comum também, ele troca de construtora, isso a gente percebe por aqui, porque a gente está muito próximo da indústria, mas porque ele não foi falha dele, foi porque não teve conhecimento do equipamento. E no dia da operação, como é um equipamento que trabalha constantemente com o cliente final, na operação, é a hora que o cliente vai sentir e vai achar que o projeto foi errado. Mas não foi bem o projeto que foi errado. Perfeito. É a falta de conhecimento mesmo. Essa é uma questão Paulo, posso dar um pitaco aí? Por favor. É o seguinte, Jordana, é uma luta constante, o Kleber está aí para avalizar ou questionar o que a gente está falando, mas é assim, hoje a nossa cadeia produtiva todinha, desde o projetista, desde o topógrafo, até a última instância de projetos, ela está muito pressionada. Né? A construtora também está muito pressionada. A gente tem enfrentado altas de materiais no mercado que desequilibram as planilhas da GLP, tá certo, Kleber? Então, a pressão vem de cima para baixo. A construtora, que, na minha opinião, é o processo mais difícil de todo o projeto, tá? A construtora ela lida com um número de variáveis imensos e num prazo extremamente apertado. Ela é a última a ser espremida dentro das planilhas de Excel dos nossos financistas. Né? Aí o Kleber tem que sair que nem um louco, negociando cada ponto da coisa, o construtor vai apertando a cadeia produtiva e o culpado é o arquiteto, é óbvio. Né? É uma brincadeira, gente, mas o assunto está muito sério, a cadeia produtiva está muito apertada. E aí, as especificações que a gente recomenda como arquiteto, olha, pelo amor de Deus, coloque um bom nivelador, uma boa porta, coloque uma luminária que não vai te dar manutenção, a torneira do vestiário que não pode quebrar, a fechadura da porta, a maçaneta não pode sair na sua mão. Né? E aí acontece isso que vocês estão comentando. Né? É muito difícil você segurar uma planilha de especificação dentro do processo produtivo que a gente está vivendo. É só isso que eu queria dizer. Isso é uma verdade, Elcio. Perfeito. Mas como a gente consegue, o fabricante, trabalhar em conjunto com o arquiteto, com a construtora, a gente não precisa colocar produto porcaria, desculpa a expressão, mas você tem produtos com uma especificação menor, o que não vai deixar o cliente na mão, sem operar, né? Porque, às vezes, por falta de conhecimento, você vai para o mercado uma cotação, você não tem a informação do projeto, e, às vezes, o equipamento tem uma especificação tão alta que vai ficar custo alto, mas naquela operação não precisa. Isso não quer dizer que precisa ser um produto porcaria, que vai te dar problema. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo junto com todo mundo para... o Rafael falou da JBS Rolândia. Túnel de congelamento, a porta que vai lá tem que ser aquela porta, senão ela não vai funcionar. Sim, Então, eu acho, Jordana... É entender um pouco mais. Né? Eu gostaria de contribuir também um pouquinho nessa discussão, porque eu acho que é bem importante, principalmente pelo lado do lado de cá, né? Porque nós não somos os operadores final, mas nós temos os clientes que utilizam. Eu acho que o ponto que a Jordânia colocou, o Alcindo, são muito relevantes, tá? E aí entra no quesito projeto, especificação, tá certo? Que, de fato, se nós não tivermos uma capacitação técnica para analisar o produto antes da compra, fica sujeito a construtora ou a empresa qualquer que seja a avaliar o que tem disponível, buscando sempre o melhor preço pela pressão que todo mundo está recebendo hoje para viabilizar negócio, né? Então, assim, um dos pontos que a gente cuida muito é essa especificação, porque tem que ter uma característica mínima, porque não adianta a gente colocar qualquer coisa, porque não vai ter longevidade do produto. E o que a Jordana colocou é o tempo parado da operação. Isso não tem preço. Isso daí é reputação. Isso é empresa com uma doca parada custa, né? Então, assim, a gente tem um cuidado muito grande. E aí eu acho que
o cuidado não pode ser só da construtora. Acho que começa no investidor, tá certo? Para definir um produto que precisa ser adequado, e aí sim a cadeia, o projetista, a construtora, o gerenciador, ter todo o cuidado para que no final a gente esteja recebendo o produto que é adequado para aquela operação. Então, e de fato, assim, hoje o que eu queria também destacar aqui é a situação de mercado. Hoje está inviável desenvolver, né? Assim, nas condições de preço que nós temos hoje, olhando o produto especulativo que nós temos, né, assim, o INCC, se vocês avaliarem o quanto cresceu nesse período, é absurdo, né, perto do que a gente já viu nos outros anos. Mas um produto como o nosso, que tem influência de muito produto importado, ou aço, né, a Jordânia tenho certeza que está sofrendo a mesma pressão de preço. Assim, se torna inviável, a gente consegue repassar um preço na alocação, mas até um certo limite, né? E aí o que eu vejo, nós vamos daqui a pouco parar de viabilizar se a gente continuar nesse patamar de preço, entendeu? Vamos diminuir o desenvolvimento por conta disso, no especulativo. Obviamente o BTS, se alguém tiver necessidade, vai pagar por isso, mas o especulativo vai começar a inviabilizar, né? Então, aí entra a inteligência de todos nós, né? Nós envolvendo os projetistas, consultores, a indústria, para que a gente busque o produto que seja adequado para cada operação. Muito bom. Isso acho que é mais relevante ainda a gente voltar para dentro dessa discussão, porque quando a gente fala num trabalho de projeto e de pré-construção com a cadeia de valor, né, aí acho que eu queria ressaltar esse ponto da Jordânia aí, né? Muitas vezes a gente tem uma preocupação grande na curva ABC de olhar só para os grandes pontos, né? E às vezes um detalhe importante que não está na curva A, mas que é importante para caramba, é um equipamento, né? Que para o cliente do Kleber é um incômodo grande quando ele deixa de funcionar, e para o Kleber também, porque se incomoda o cliente dele, é problema para ele. E se a gente aprender a fazer uma conta, que ela é muito útil, né, que eu gosto de mencionar sempre, né, o custo de um produto desse, de um empreendimento desse, que não é baixo, obviamente, para quem investe, né, e para quem é proprietário, ele é interessante quando você considera qual é o custo por metro quadrado por ano de dar útil, incluindo as despesas de manutenção. Essa conta é uma conta que a gente tem que olhar para ela com mais carinho, porque a médio e longo prazo, às vezes as coisas não convergem, né? Nem sempre o menor custo, né? Nem sempre o menor preço, vamos colocar assim, é o melhor preço, né? Então, são coisas que a gente tem que considerar também. Eu queria aproveitar a Jordânia para fazer mais uma pergunta para ela, né? Jordânia, pela sua experiência, quais as tendências nas indústrias e centros de distribuição logísticos quando a gente fala de inovação, né? Olhando para equipamentos? Paulo, a gente já sente isso, já faz uns 2 anos, a questão de CDs logísticos totalmente automatizados, né? Com poucos operadores. Então, você tem um equipamento que possa conversar com outro equipamento, seja com uma empilhadeira, seja com um sistema informatizado, é muito importante. Então, para a Hi-Flex, nesse sentido, não foi tão difícil. A gente precisa entender o projeto, por isso que a gente gosta de estar junto com as construtoras, com o projetista, porque a gente precisa entender para levar uma solução. Então, o que o Rafael citou, achei, né? Nossos equipamentos conversa com os equipamentos deles, sem precisar de nenhum operador. Aqui na região de Minas, sul de Minas, a gente vendeu nossos equipamentos para uns CDs de frigoríficos. E também não tem nenhum operador. Nosso equipamento conversa com o equipamento dele, e quando existe uma divergência de embalagem, a nossa própria porta, ela barra que continua o processo de separação. Então, existem inúmeras possibilidades quando você tem um equipamento que tem uma boa tecnologia que possa fazer esse tipo de conversa. Bacana, Jordânia, obrigado. Eu queria destinar uma pergunta do João Carlos Leonardi. Obrigado, João Carlos Leonardi, pela tua presença, tá? Eu gostaria de fazer essa pergunta para o Alcindo,
mas eu acho que o Rafael também poderia dar a opinião dele, né? Ele diz o seguinte: existem vários sistemas para a industrialização das estruturas, mas estão focando na industrialização da execução das fundações? É uma pergunta. As fundações estão entrando na questão da industrialização também? Temos alguns bons exemplos disso no Brasil? Alcindo, você está sem microfone. Desculpa, pessoal. Que isso? Assim, não é a nossa especialidade trabalhar com as fundações. Nós, geral, temos especialistas para isso, né? E o Leonardo, prazer ter você aqui, Leonardo. Vocês são uns craques aí do pré-moldado, temos vários assuntos juntos, inclusive algumas coisas de futuro aí, né? Do desenvolvimento de concreto que o Kleber e o Rafael podem se interessar, né? As pesquisas aí que a Leonardo está participando. As fundações, eu não sou a pessoa mais especializada para responder, mas o ideal é que as nossas obras fossem um Lego, né? Não é isso, Kleber? E Rafael, chega lá, monta o nosso Lego e está pronto. Acho que todo o esforço que nós estamos fazendo em todas as disciplinas é gastar um tempinho antes para que a obra seja muito rápida, porque o investimento hoje, o dinheiro é muito caro e o retorno precisa ser rápido. Bom, o Kleber pode até depois falar sobre isso, mas o Rafael pode, acho que tem que dar um pitaco sobre as fundações aí, Rafael. Obrigado, João. Eu acho que toda industrialização do sistema construtivo da obra, de toda a obra, só é bem-vindo. Eu acho que quando a gente tem empresas como a Leonardo aí, próximas de uma obra e ela tem total capacidade para fazer a industrialização, é o nosso sonho aí, que existissem outras no Brasil todo aí. Às vezes não existe viabilidade para levar uma fundação pré-moldada ou pré-fabricada daqui para o Tocantins, para o Maranhão, né? Mas o nosso processo de fundação, a gente já utiliza, já faz uma pré-industrialização, utilizando formas, né, de aço, otimizando a solução das fundações em si, né, desde verificando as diversos pontos do terreno, qual é a profundidade mais adequada para o sistema de fundação, para a estaca, né, fundação profunda, fundação rasa. Mas eu acho que o processo de industrialização, quando for viável em todo o Brasil, ou mais expansível, vamos chamar assim, que cubra uma maior área, é a solução ideal. Porque é uma etapa muito dura, né? É muita sujeira, muita demora, imprevisibilidade durante o processo de fundações, né? Então, se a gente tiver um parceiro que ajude no processo de industrialização, que a gente possa otimizar a mão de obra e viabilizar a obra com menos incerteza já nessa fase de terra, fase mais bruta, é a solução ideal. Espero que seja o futuro aí. Perfeito, né? Tudo aquilo que a gente puder industrializar, né? E levar para off-site e reduzir a carga de mão de obra no campo, né? Onde a gente tem mais problema climático, gestão de grande contingente de mão de obra, melhor para o projeto. Menor o risco do projeto atrasar, custar mais caro, etc. Né? Mas bacana. Kleber, Marcele Lopes, uma pergunta intrigante aqui, né? Falando sobre ESG e sustentabilidade, vocês estão considerando projetos futuros em madeira engenheirada? Bom, não. Ainda não. Assim, eu acho que ainda está longe para conseguir viabilizar isso nos centros logísticos, né? Assim, nós temos hoje uma preocupação muito grande, não é de hoje, né? Como eu comentei, nós estamos desde 2012 já buscando certificação LEED, né? O que atende vários quesitos aí do ESG. Mas, assim, o que a gente costuma fazer para tentar minimizar o impacto ambiental nesse quesito, né? Nós temos grandes áreas e a gente tem tido uma atuação de fazer muitos transplantes de árvores, tá certo? Quando do início da supressão. Então, estamos agora mesmo fazendo supressão de vários, sei lá, uns 3.000 espécies aí, mas entre eles o gerivá. Estamos transplantando entre os nossos parques, fazendo doação para, no caso de contrapartida com algum órgão público.
de forma que a gente evite, né, diminua esse impacto ambiental. Mas, assim, a construção de madeira ainda não é o caso. Tá? Perfeito. Uma pergunta para o Alcindo, do Eduardo Ronquete de Castro. Né? A acessibilidade é uma demanda de ESG, ele está afirmando. Né? Aí vem a pergunta, por que ela não está no radar? Não, ela está no radar, sim. Inclusive, aqui na AD, nós temos uma arquiteta especializada em projetos de acessibilidade, e todos os nossos projetos já saem com o projeto completo de acessibilidade. É fundamental que isso aconteça. Está no radar, sim. Muitos outros profissionais, colegas, estão também fazendo isso, trabalhando, e aqui a arquiteta Valéria do escritório, um dos motivos dela estar conosco é que ela é especializada neste assunto e manda bem. Né? Perfeito, então, perfeito. Não sei se eu respondi, mas é isso. Perfeito. Né? Para o Rafael Rossi, né, que eu acho que é uma pergunta também importante. Né? Rafael, poderia ser destinada também para Alcindo, tá? Porque acho que é uma coisa que tem a ver com o projeto também. No projeto de coberturas, né, existe a possibilidade de inclusão de soluções de impermeabilização, de impermeabilizantes de alta refletância, né? Membranas de alta refletância, por exemplo, visando a maior durabilidade do telhado e redução de calor. Né? Hoje a gente tem essas membranas, né, de silicone, etc., mas que justamente tem alta refletância, né? E a gente consegue diminuir bastante a carga térmica. Então, a pergunta acho que está exatamente nisso. Eu tenho visto esses produtos mais para retrofit, né? Mas, obviamente, coberturas mais claras, sejam elas quais forem, também poderiam ajudar nisso, né? Mas fica aí a questão para o Alcindo e para o Rafael responderem. Nós temos alguns casos aqui em galpões que são simples e acabam tendo que ter controle de temperatura, né? E, obviamente, tudo que tem disponível no mercado a gente acaba tendo que usar. E isso, obviamente, exige um cálculo de um especialista, né? Que não é o nosso caso, que a gente agrega isso, mas em alguns casos a gente tem colocado duplo face field, né? E isso envolve muito custo. Né? Alguns casos com telha sanduíche. Né? Nenhum dos nossos projetos ainda foi usado alguma coisa sobre o telhado, então essa experiência eu particularmente não tive até agora. Tá? Se puder complementar... Por favor. Se puder complementar, nós tivemos experiência, e é bem esse ponto, Alcindo, você comentou o duplo face felt, o isolamento com PIR na telha sanduíche, mas nós utilizamos em alguns produtos, principalmente retrofit, uma pintura com solução cerâmica, o que ajuda na refletância e diminui a carga térmica. Então, assim, situações que você não tem condição de usar outro tipo de produto, essa pintura cerâmica, ela é bem indicada e reduz bastante a temperatura, eu diria que próximo de 5 graus. Bacana, Kleber, bacana. Eu também tenho uma experiência mais para retrofit, tá? Mas bastante interessante com membranas líquidas de silicone. A gente até apresentou um trabalho no último evento do IB sobre isso, né? Que posso compartilhar com quem quiser, que também é bastante interessante. A redução da carga térmica também é brutal. Mas eu quero aproveitar para fazer mais uma pergunta para a Jordânia, né? Jordânia, que é uma especialista em equipamentos, né? E quando a gente fala em equipamento, às vezes a gente se engana um pouco, né? Porque tem uma palavrinha nas especificações que falam produto XPTO ou similar, né? A palavra similar é diferente de equivalente, né? Eu sempre briguei muito com isso. O equivalente é aquele que tem, no mínimo, as mesmas propriedades de desempenho, né? O desempenho tem que entrar nessa composição. Mas aí vem a pergunta: qual a importância de um equipamento quando a gente fala sobre a questão da durabilidade? Qual a relevância da durabilidade para um equipamento de alto desempenho dentro de um centro de distribuição de grande responsabilidade?
no centro de distribuição, vamos falar um pouco dele, se você tem um equipamento que ele foi projetado para aquela carga que ele realmente vai necessitar, né? Foi projetado para um tipo de pilhadeira que vai ser usada, mas que se daqui 2 anos ele troca o tipo de empilhadeira ou ele aumenta um pouco a carga, não muito, mas aumenta, o equipamento não vai funcionar, você está trabalhando muito no limite, ele não vai durar. Então, falando de niveladora, a niveladora, a composição dela, o maior custo dela é o aço, né? Porque depois você tem a unidade hidráulica, enfim. Então, pelo peso da niveladora de cada fabricante, você já imagina como é que é cada produto, né? Claro que você tem alguns detalhes de engenharia que vai te reforçar alguns lugares da niveladora, mas pelo peso, você já sabe. Então, assim, quando o preço está muito abaixo, vamos ver o peso dela, porque ninguém faz milagre, não é verdade? E aí, aquilo que eu falo, às vezes vem uma solicitação pedindo 2 anos de garantia, aí eu falo para a minha área comercial, por que ele quer 2 anos de garantia? Ele precisa de um produto que dure, que vá trabalhar anos para ele, porque daqui 2 anos ele não vai comprar um novo equipamento. Isso não é real, né? E aí, quando você está no dia a dia com o cliente, você percebe que muitas docas vão parando. E isso é um custo gigante, porque ele armazena, ele tem o posicionamento da mercadoria dele. E conforme vai parando, mesmo que tem garantia, você vai chamar, ele vai lá, até ele ir, até ele pôr a peça. Você perdeu muito tempo. Então, quando eu falo durabilidade, não está relacionada à garantia. Ok, você quer que eu dou 2 anos de garantia? Tudo bem. Mas por quê? Você está preocupado com o quê? Você tem que ter um equipamento que não dure 1 ano, 2 anos. Você precisa de um equipamento que realmente dure bons anos. A gente tem niveladoras aí há mais de 10, 15 anos no mercado. Perfeito. Então, quando a gente fala durabilidade, é exatamente isso. É entender a operação, né? O que ele vai transportar e oferecer. Não é simplesmente fazer um orçamento. Então, quando vem a especificação, vem Hi-Flex ou similar, eu falo, eita, agora danou-se. Agora a gente, aí, porque não entende, né? É isso que é o trabalho da Hi-Flex, tentar entender a necessidade, fazer eles entenderem um pouquinho. Claro que especialistas somos nós, né, Paulo? Mas entender, falar, olha, questiona isso. Hoje, antes da reunião da live, eu tive uma questão assim, questiona isso, só questiona isso que a gente já vai saber se a diferença de valor faz sentido. Perfeito, perfeito, Jordânia, obrigado. Okay? Bom, nós estamos chegando ao final, né, por decurso de prazo, né, as discussões estão importantes, estão quentes, eu tenho certeza que a gente está agregando conteúdo, e eu queria fazer mais uma pergunta para o Alcindo e uma última pergunta para o Kleber, para a gente fechar, né, pediria só que a gente tentasse abreviar as respostas dentro do possível, e para o Alcindo é uma pergunta do Alberto Guzmán Garcia, né, e ele diz o seguinte: o projeto de luminotécnica já está sendo avaliado em função dessas implantações em zonas rurais e impactos ambientais? Quer dizer, ele está falando em soluções voltadas para ESG, para sustentabilidade, etc. Né? Como é que a gente está considerando isso nos projetos luminotécnicos de empreendimentos logísticos? Olha, ainda a gente tem alguma resistência quando fala para o nosso contratante contratar um projeto de luminotécnica. E nem todas as empresas que são especializadas em instalações elétricas têm essa disciplina contemplada no seu escopo, né? Mas nos CDs, boa parte deles, sim, tem sido contemplado o projeto de luminotécnica. Agora, eu não posso responder pelas áreas rurais, porque eu não tenho uma experiência nesse sentido, né? Agora, em todos os projetos, porque a gente não trabalha só com logística, né? Nós temos N outros empreendimentos, mercado imobiliário, corporativo e tal. Todos são recomendáveis ter um projeto de luminotécnica. Não só para a especificação do produto, como em alguns casos, você com um bom projeto de luminotécnica sabe que daqui X mil horas é melhor você trocar todas as lâmpadas, porque elas já venceram, né? Porque o teu custo de trocar uma pode ser muito alto. Enfim,
É o que eu posso dizer. Perfeito. Bom, agora para o Kleber, né, para a gente encerrar, uma pergunta de $1 milhão, tá, Kleber? Vamos lá, vamos ver se eu consigo responder. Bom, a GLP está num nível de excelência logística e de engenharia para galpões, para empreendimentos logísticos, que eu entendo que a gente está muito perto do estado da arte, se não estivermos já no estado da arte daquilo que se faz no mundo todo, né? Acho que a engenharia brasileira e a competência de todos que estão aqui, né, não deixa nada a desejar para nenhum outro país. Eu acho que a gente tem produtos realmente muito bons. Mas a pergunta de $1 milhão é a seguinte, né? A gente já entendeu pela tua explanação hoje o que vocês estão fazendo, como vocês consideram o carinho com que vocês tratam um produto desse, a dificuldade que a gente tem para encaixar os preços nesse momento da economia, do mundo, com guerra, com aumento de preço, com tudo que a gente está vendo aí. Mas a pergunta é a seguinte, vamos sair um pouco do contexto das dificuldades, e a pergunta é a seguinte, como será, né, como é que você imagina um empreendimento logístico daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos? O que vai mudar? Então, eu acho que vou tentar responder, né? Porque, assim, hoje a gente tem que pensar lá na frente de fato, né? O projeto, o Alcindo comentou, a Jordânia, o Rafael, nós temos que fazer um projeto pensando alguns anos na frente. Então, assim, nós temos que pensar na tecnologia que está aí, tá certo? O 5G está chegando, então a questão de energia renovável, os caminhões autônomos, os caminhões elétricos. Então, assim, nós acreditamos muito que daqui a 5 anos nós vamos ter uma automação muito mais forte, né? Os equipamentos se falando. Então, hoje, o que nós temos que fazer? É olhar lá na frente e preparar o produto, porque hoje o mercado ainda, né, não está preparado. Eu diria que assim, nós não temos condição de investir porque nós não vamos ter o retorno. O locatário, o nosso cliente, ainda não paga por uma série de necessidades que futuramente terão. E aí nós temos que deixar o nosso produto hoje preparado para tal, né? Com infraestrutura, pensando lá na frente, pensando em que uma hora eu vou ter a doca se falando, tá certo, com o sistema de automação, o qual o caminhão vai encostar na doca, vai abrir automaticamente a porta, e eu vou ter tomadas para carregar caminhão no estacionamento. Então, tem uma série de necessidades que hoje nós estamos considerando na infraestrutura do projeto, pensando daqui a 5 anos. Então, assim, muitas dessas coisas já tem lá fora, né? Então, assim, tem outros países que a GLP está atuando e essa automação é muito mais forte. Alemanha, China, Japão. O Japão, eu estive lá algumas vezes e, assim, o nível de automação é incrível. Então, é isso. Acho que hoje é preparar o produto para daqui a 5 anos com a infraestrutura que a gente imagina que teremos, né, que atender lá na frente, né? Então, é isso. Eu acho que se eu conseguir responder, é dessa forma. Muito bom, Kleber. Bom, eu queria agradecer aos 4 palestrantes, né, 4 feras nas suas áreas de especialidade. Obrigado. Foi muito bom conteúdo entregue, mais uma vez, pelo Conexões. E gostaria de chamar o Rodolfo Zagallo, presidente do C3, para que ele faça o encerramento do evento. Bom, pessoal, maravilha, hein? Adorei essa discussão. Infelizmente, a gente teve que terminar para cumprir o horário mesmo. Estouramos aí 20 minutos, mas eu não podia cortar o tema quente do jeito que estava. Tem muita pergunta aí no chat que não foi respondida. Parabéns a todos vocês, Paulo. Parabéns pela condução. Kleber, Alcindo, Rafael e Jordânia, parabéns pelo conteúdo. Acompanhei de perto aqui toda a parte dos comentários do YouTube. Só tenho a agradecer e parabenizar vocês, gente. Para todos que estão em casa aí também, muito obrigado pela participação, pela interação que vocês tiveram conosco. Quem quiser pode mandar a sua mensagem, suas perguntas para o nosso e-mail, que nós colocamos aí na tela, mas é atendimento@c3clube.com.br, que a gente encaminha para os painelistas e devolve para vocês com as respostas. Conforme prometido também, quem quiser um certificado de participação no evento, a gente também vai enviar, pode mandar para o mesmo e-mail a solicitação do seu certificado. Então, pessoal,
Paulo, Kleber, Alcindo, Rafael e Jordânia, muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Obrigado, Kleber, Obrigado. Jordana, Rafael. Obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos aí, Paulo, Rodolfo e a todos os demais. Obrigado a Valeu, vocês. gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.